This one here. This is another 17. Okay, let's go. Let's go. And then the other thing that I think I'll need an Allen key bigger than that, either 10 or 12. I don't know. That's a problem. Yeah, Let's take a look. because you've got the same as me, yeah. smaller Here, set. maybe this one. Maybe that one. Yeah. Okay. We'll try. Nee, eu vou ajudar lá embaixo. Is goed. Okay. Let's close this because it does like water. Let's close. Pode deixar a caixa aí na chuva? Pode deixar a caixa aí na chuva? Nossos amigos argentinos tinham uma manutenção para fazer no carro e nos disseram para seguirmos sozinhos. Combinamos de reencontrarmos nossos amigos mais adiante no caminho, e assim cada um seguiu no seu próprio ritmo. Chegamos à Vila Maniguales procurando por um camping. Estávamos loucos por um bom banho quente. Lá, ajudamos uma moça canadense que estava com problemas em sua bicicleta. Fizemos o que foi possível fazer com os recursos que levamos. Enquanto o Max vai lá ajudar a moça, vamos cuidar do nosso assado aqui, terminar de arrumar as baguncinhas, né? Caixa de ferramentas vem daqui de baixo. É isso aí, a gente tá na carretera austral. Só uns 500, 600 quilômetros de carretera, bem pouquinho para conhecer a carretera austral. E eu acho que agora a gente está indo para casa. Ao contrário do que imaginamos, subir o Chile, Peru, Bolívia. Ainda está meio confuso por lá, a gente gostaria que já tivesse um pouco melhor. Saímos rápido da cidade anterior, ainda tinha vestígios dos conflitos e confusões. Agora é necessário parar um pouco e voltar no tempo para entender a nossa decisão. Estamos em dezembro de 2019. O Chile passa por uma situação de conflito que se iniciou em outubro. O Chile, conhecido por ser o primeiro onde o modelo neoliberal foi implementado e onde ele melhor se consolidou no decorrer das décadas. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, a pujança econômica projetada para fora não garantiu uma distribuição eficiente da riqueza internamente. Por trás do êxito aparente dos índices macroeconômicos esconde um profundo descontentamento social. No Chile, o acesso à saúde e à educação é praticamente privado. A desigualdade social é elevada. Os valores das pensões estão reduzidos e os preços dos serviços básicos estão em alta. O conflito social foi inevitável. Enquanto isso, na Bolívia, considerado por analistas como um país com maior instabilidade política da América Latina, onde a palavra popular é que o país teve mais golpes de Estado do que natais, o país encontra-se em meio a protestos e violência política, em uma discussão sobre a renúncia do presidente Evo Morales. Foi golpe ou não foi? E até onde ficamos sabendo com as fronteiras todas fechadas. Esse é o momento em que estamos passando, justamente, pelo Chile e pretendendo seguir pela Bolívia. Exatamente por isso, resolvemos nos reorganizar. Vamos para casa e repensar o que nós vamos fazer agora. Então tem mais uns bons dias até chegar em casa. Mas por enquanto está abortada a ideia de seguir para Chile, Peru e Bolívia. Bora lá. Um pouco frustrados e também muito satisfeitos por poder viver toda a experiência que vivemos até aqui,
principalmente por estarmos passando por um lugar tão mágico e intenso. Aqui na carretera austral, o caminho e o contato com a natureza é inevitável. Começamos a entender que a natureza é bonita e envolvente. Mas se repararmos bem, ela está sempre se recriando, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela não se cansa, ela é natural. E nós somos parte dela. Nós vivemos aqui neste planeta e vamos fluindo naturalmente. Vamos seguindo nossas energias e isso vai nos ajudando a viver plenamente cada momento. Entender os momentos e nos ajustarmos a ele faz parte de todo esse processo. Hoje está um dia de chuva. Olha as flores que acompanham a gente o caminho inteiro na ruta austral. Que lindas! Olha lá, tem branco, tem essa mais roxinha e tem umas cor-de-rosas. Tem campos inteiros dela. É maravilhoso. Olha lá. Essa é a branca, ó. Linda, né? Bom, ontem acabamos vindo para um camping. A gente queria um banho decente, então viemos para um camping. Era o único lugar onde achamos um banho. De vez em quando tem que ter um regalo, né? E vamos ver se eu acho agora onde carregar água para a gente poder seguir viagem. Olha, aqui é tudo muito florido. Tá vendo lá em cima? Rosas e tal. O campo, o caminho inteiro, muita flor, muita flor. Aquele roxinho é o que mais tem, mas para todo lado, rosas e umas florzinhas amarelas maravilhosas. Lindo, lindo, lindo. Maybe you can take it. Mas vem cá, você tem internet, né? Eu tenho. Ela quer ver como que faz na internet, mas daí ela tem que ir para lá. O camping oferecia Wi-Fi, mas o ponto é muito distante do lugar onde estamos trabalhando. Eu tinha um chip que oferecia internet ilimitada e pude compartilhar o sinal para que ela fizesse a pesquisa que era necessária nesse momento. Essa aqui é a área do camping. Com o carro ali, é que é menos, né? Nós ficamos com o carro lá em cima. Superior tem uma área grande, dá para deixar o carro também. $20-foot trailer? Agora a gente entrou num trecho da rodovia que tá mais tenso, né? Neste dia de hoje, a carretera se mostrou um pouco mais desafiante do que nos outros. Essa ruta austral aqui era tudo asfaltado, cara. A estrada que estava toda de asfalto, agora... Esse trecho aqui não tá nada bom, né? Não tá ruim não. Ruim não tá, mas com chuva, estrada estreita, pouca visibilidade. Peligro a 100 metros. Olha que curva mais fechada. Essa aí é a rota. E sim, dá a impressão que o carro vai tombar. Aqui tá muito estreito, né? Esses ciclistas são corajosos. Meu Deus. O GPS tá no maior nó. Tá inosado. Tá louco. Tem outra curva bem fechada.
casa ou mulheres sozinhas? Morre de dar risada, sabe? Em grupinho mais um. Então você acha que a mulherada que enrola os homens para ir na carreteira? Olha só. É? Porque o homem que deixa, o cara prefere sentar, fazer churrasco, tomar cerveja. E a mulher diz, eu tô doido pra fazer um caminho austral de bike. Né? Só que não encontra ninguém que queira fazer. Hã? Aí ele vai junto e se ferra. É, aí o cara fala, encontrou, achou. Só que ele pensa que ela achou, não, ele que achou encrenca. Ele achou uma encrenca danada. Eu vi só 1 ou 2 homens andando sozinhos de bicicleta. A mulher tem mais. Sim. É a moça que a gente encontrou aí, tá sozinha. Tá sozinho, tem? Então, essa aqui da bicicleta aqui, né, ela pegou o avião até o Quen. Ela pegou a bicicleta dele e começou a rodar. Rodou 3 dias, rodou tudo. Rodou 3 dias e a bicicleta deu problema. Deu pane. Vale a pena mesmo, o ripio. Sí, Sí. no Não está tão malo o ripio. hay mucha piedra suelta por ahí. Não, mas Não, tinha vai muito nas buraco, panelas, né? tem água. ¿Eh? Tinha muito buraco, né? Bastante, sí. Buraquitos bastante. Con la lluvia, nosotros agarró todo el ripio lluvia. Y sí, yo Sim, también nós outros vendían ahí. também. A hora Sem tem problema. um sol. Não tenho problema nenhum Pero com o sí, ripio. una belleza. La paisaje impresionante. Sim, impressionante. Estábamos diciendo Yo ahora creo que cuando vale. agarremos wifi, le vamos a avisar a Miriam que vengan melhor do despacio que por ahí, fazer acá na están. Luta 40, né? Daria para fazer compensado. Essa é a madeira, né? Ele Aí tira uma camada de ¿Para hacer qué? Compensado. Compensado. cerca que chapas. acompanha tudo aqui, ó. Olha só como ele é boa. Torneio e aí essa é a parte central. Muito duro. Aí eles aproveitam duro. É, ¿Quieres que lo cortemos? áspero. Parece un pinito de Navidad. E o caule dele é cheio de espinho. Perfeito. Tá. Mas tu, É pra Jéssica esse a pinto? gente faz isso para pôr aqui no navio, é que você que põe. Após longos quilômetros de muita natureza, chuva e desafios, reencontramos nossos amigos. Podemos seguir tranquilos. Tem um monte de carro. Aqui é uma cidade turística. Será que é? Hotel e cabanas. Após Vila Maniguales, chegamos em Puyuapi, com pouco mais de 500 habitantes vivendo ao redor das águas marinhas que alimentam o canal que deu o nome ao povoado. Puyuapi é um vilarejo criado em 1930, a partir de uma política estatal que estimulava o povoamento daquela zona distante, a partir da entrega de terras gratuitas a europeus imigrantes. Graças aos esforços dos primeiros colonos e dos moradores da ilha de Chiloé, Puerto Puyuapi foi reconhecido pelo governo chileno em 1971. E tudo parece como naquela época. Casas de madeira com suas inconfundíveis chaminés, população que ainda vive da pesca artesanal de côngrio e merluza, e uma chuva insistente que cai sobre esse povoado de selva fria, cujos índices pluviométricos ultrapassam os 4.000 milímetros anuais, responsáveis por uma das paisagens mais verdes de todo o Chile. Uma de suas atrações é o glaciar San Rafael, cujos paredões de gelo podem alcançar até 100 metros de altura. Para aproximar os viajantes desta gigante austral, botes levam passageiros a 300 metros de distância. Mas se você gosta de termas, aqui você encontra daquelas águas que escorrem por vales e vulcões que vêm
a mais famosa atração da região. Faça sol ou faça frio, esteja quente ou congelante, as termas alimentadas por poços naturais que chegam a receber águas aquecidas naturalmente a até 50 graus centígrados é uma das experiências mais esperadas do destino. Uma falha geográfica que corta vales da região alimenta piscinas com ar livre com águas de até 40 graus centígrados, extraídas de poços localizados ao norte da Baía de Puyuapi. O lago é enorme. Mais ciclista aí no caminho, meu Deus do céu. E esse era um rapaz sozinho. Pista perigosa aqui, com bastante chuva, estreito. Muito obrigado pela sua audiência. É a sua participação que nos impulsiona a ir além e seguir compartilhando nossas experiências e descobertas. Até mais vídeos e mais histórias.